Entre vales e montes, em um lugar distante 200 quilômetros de Porto Alegre, nascia há 50 anos atrás nosso querido município Antagorda. Foi em 1963 que a localidade passou a ser mais um município a integrar o Rio Grande do Sul. Mas a história vem antes disso. Há mais de 100 anos, os colonos desbravadores já aqui estavam. A maioria era da Itália. Foi em 1904 que os italianos chegaram no município. Antes deles ainda, a região era habitada por poloneses e alemães. Mas, devido principalmente às diferenças culturais, após a chegada dos italianos, os imigrantes que ali estavam retiraram-se para outras regiões, fazendo com que a localidade passasse a ser habitada quase que exclusivamente por descendentes italianos. O curioso nome foi conferido ao município ainda nos primórdios da sua colonização, quando toda a região era constituída de densas matas entre os rios Guaporé e Forqueta. Sabe-se que, devido a essas condições naturais favoráveis, a área era muito rica em espécies vegetais e animais, em especial as antas. Conta-se que, certa vez, foi abatida nas cercanias uma anta de grandes proporções. Admirados com o tamanho do animal, os desbravadores logo passaram a utilizar o fato como referência sempre que se mencionava o local. Diziam, lá onde mataram a anta gorda. Com a emancipação política de Encantado, em 1915, Antagorda passa a ser o segundo distrito desse município. Antagorda até já foi sede do município de Encantado, isso em 1936, quando por questões políticas, a prefeitura foi transferida de lá. O distrito de Itapuca também já pertenceu a Ilópolis, isso entre 1938 e 1950. Desde que passou a distrito, Antagorda também contava com o Dr. Ricardo, mas em 1959, essa localidade virou distrito de Encantado também, e o território antagordense foi ainda mais diminuído. Pelos anos de 1959 ou 1960, o senhor Armínio Mioto pediu para conversar comigo e apresentou jornais, documentos que Ilópolis queria se emancipar e pediu a minha opinião para também emancipação de Antagorda. Eu disse que não teria problema. E depois de diversas reuniões, foi eleita a Comissão Emancipadora, composta, não podia ser outro, Armínio Mioto, presidente, David Goldoni e Antônio Arossi, vice-presidentes, Demétrio Zufo, este que vos fala, e João Pavoni, secretários, Dorvalino Periolo e Polese, tesoureiros. A comissão também tinha o apoio de 11 cooperadores. Eles dedicaram dias e dias, passavam de casa em casa, ficavam noites longe de suas famílias para que a votação do plebiscito tivesse êxito. De parte de Antagorda foi fácil a adesão. Tivemos dificuldades em Itapuca, pois o Padre Rosa queria transferir o distrito de Itapuca para anexá-lo ao município de Arvorezinha. Feito as adesões e encaminhamento do projeto, tivemos uma surpresa. A Prefeitura de Encantado tem decretado o distrito de Dr. Ricardo, mas não tinha comunicado a seção de geografia da Assembleia Legislativa. A localidade constava ainda incluído no distrito de Antagorda. Tivemos que fazer um projeto tudo de novo. Examinando os projetos emancipacionista, Antagorda, Ilópolis e Putinga, a Assembleia Legislativa chegaram à conclusão de que não tinha espaço para 3 municípios. Aí tivemos que fazer diversas correrias.
Antagorda avançou, incluindo parte de Guaporé e Linha Leopolda. Entregue os projetos à Assembleia Legislativa, concluíram que a inclusão das novas áreas tinha inconvenientes, estavam em contramão. Estas propostas foram discutidas. Entrou uma proposta do deputado Sr. João Batista Marquese. Vamos passar por cima da lei e da Constituição Estadual e vamos criar os 3 municípios, pois os mesmos têm direito de sua independência. E foi decretado e realizado o plebiscito em 8 de dezembro de 1963. 1.453 eleitores compareceram às urnas. 1.209 pessoas foram favoráveis e 223 votaram contra a emancipação. Em 26 de dezembro de 1963, o então governador Ildo Meneghetti, com um canetaço, assinou as leis criando os 3 municípios. Se é isto que vocês queriam, assim foi feito. Seguem em paz, faça um bom progresso e que Deus vos acompanhe. Sia lodato Jesus Cristo e liberame nostre Domine. O processo registrado junto à Assembleia do Estado tem 511 páginas. São dezenas de certidões, estudos, fotos e mapas, e milhares de assinaturas e dados que foram coletados em um trabalho constante da Comissão Emancipacionista. Nesse ano do cinquentenário, o prefeito Neuri Luiz Dalla Vecchia solicitou junto à autarquia uma reprodução de todos os documentos. Assim, é possível conferir hoje, em cópia fiel, tudo o que foi registrado na época. As primeiras eleições municipais ocorreram no dia 29 de março de 64. Era opinião unânime entre os municípios de homologar candidatura única, tendo como cabeça de chapa e merecido o nome do senhor Armínio Mioto, e tendo como vice este que vos fala. Mas tivemos precalços. Aqui em Antagorda não tinha partidos oficializados e depender dos mesmos do município de Encantado. Em conversa nos bastidores surgiu uma ideia, a minha revelia, que Armínio Mioto e Zufo são muitos amigos, pode ser que façam mutretas juntos. Então foi homologado o nome de Milton Bertuoli. E este que vos fala foi para escanteio. De um lado, para mim foi bom, pois foi aliviado de um compromisso. Realizadas as eleições, não teve dúvida, a chapa única foi sufragada. Terminada essa etapa, foi então dada a posse dos eleitos. Da mesma data instalado o município, foi dia 7 de abril de 1964. E com isso foi encerrada a minha participação no serviço de emancipação. Em terras bem dobradas do Rio Grande, sobre um vasto e lindo céu azul. Ao ouvirmos o hino de Antagorda, nos enchemos ainda mais de orgulho. Por trás dele, há uma história digna de um povo merecedor. A letra e a música são de Zeferino Schneider e ele foi oficializado em 1984. Já passaram por Antagorda os prefeitos Armínio Mioto, Genuíno Dalé, Neuri Luiz Dalla Vecchia, Aldi João Bisleri, Hermano Cauci, Carlos Francisco D'Ameto, Heraldo José Leão Marques e Vanderlei Antônio Moresco.
O progresso de uma comunidade está também diretamente ligado à educação. Entre 1900 e 1940, o Brasil, no geral, era pobre principalmente em valores culturais. A taxa de analfabetismo era de cerca de 90%. Somente grandes centros possuíam educandários. Padre Catelli, no ano 19, iniciou uma luta pela vinda de irmãs à Antagorda, pois via o crescimento educacional que elas implantavam em Guaporé. Para tanto, era preciso construir uma escola. Um mutirão de voluntários, correspondendo ao apelo do vigário, ergueu um prédio de madeira que serviria para a residência das freiras, escola, reuniões e recreação. Tudo levava a crer que rapidamente as irmãs viriam. Mas quando faltava apenas a colocação dos vidros no prédio, o padre recebeu resposta negativa da superiora geral das irmãs carlistas. Mesmo com o desânimo tomando conta do povo, Padre Catelli não desistiu. Fez dezenas de viagens a Guaporé em busca de boas notícias. Somente 10 anos depois da construção do prédio, Madre Assunta Marchetti prometeu atender o pedido do vigário. Aos 3 dias do mês de janeiro de 1930, 4 irmãs partiram de Bento Gonçalves e chegaram a Antagorda. O povo fez muita festa e uma multidão os recepcionou na chegada. Em 1º de março do mesmo ano, iniciaram-se as aulas na escola intitulada de Santa Terezinha, com 115 alunos. Ao chegarem, as primeiras famílias enfrentaram uma série de problemas econômicos, sociais e culturais. A falta de assistência médica destacou-se bastante. Parteiras da comunidade realizavam os partos e o número de mortalidades ao nascer era expressivo. No ano de 1920, Antagorda passou a contar com seu primeiro médico, Michele de Pata. Ele atendia os doentes a domicílio e, quando aconteciam casos mais graves, os pacientes eram levados de padiola, uma espécie de maca, até o hospital da cidade de Bento Gonçalves. Em 1923, foi construído o primeiro hospital de Antagorda, chamado de Hospital São Carlos. 18 anos depois, surgiu o Hospital São Luís. O local era improvisado e não possuía boas condições, fazendo com que a população se organizasse e fundasse o atual hospital. Em 1942, irmãs carlistas assumiram a administração do local. A inauguração deu-se em 1943 e a denominação de Padre Hermínio Catelli foi pela estima e gratidão ao sacerdote que atuava na paróquia. O primeiro carro antagordense chegou em 1927 e era propriedade do cidadão Pedro Triquês, um modelo Ford 27. O primeiro telefone surgiu em 1919. Era manual e possuía 30 linhas ligadas ao centro telefônico de Dr. Ricardo. Já no início da colonização, a agricultura tinha destaque com o milho, o feijão e o trigo. O preparo da terra era feito manualmente, com enxadas e arados. Os produtos eram semeados a lanço ou em covas, e para cobri-lo era arrastado um galho de árvore. Já a pecuária apresentava números significativos com a suinicultura e com a avicultura devido às condições geográficas do município. A maior dificuldade dos criadores era a distância até o posto de venda e a falta de meios de transportes. Em meados de 1921, surge o frigorífico Fornari Buzzetti, facilitando o comércio e o abate de suínos. Na época, a instalação contribuiu grandemente para o desenvolvimento de Antagorda. Desativado em 1969, causou graves problemas de ordem econômica e social para a população. Atualmente, o município continua com o setor primário como seu carro-chefe, produzindo 5.000 cabeças de gado e 22.200.000 litros de leite anuais, 2.610.000 aves de corte
e 200 mil suínos, nas mais variadas fases de produção. A lavoura de milho rende anualmente 36 mil toneladas, a de soja, 445 toneladas, e a de fumo, 3.960 toneladas, sendo que essa, hoje, é a cultura que mais dá retorno de ICMS ao município. Antagorda conta com 1.350 hectares de erva mate e algumas propriedades cultivam também laranja, bergamota, noz-pecan, uva, couve-flor e brócolis. Hoje, com uma área territorial de 243 quilômetros quadrados, Antagorda abriga 6.073 habitantes. Que tal visitarmos as belas paisagens que temos aqui? Por exemplo, a Gruta Nossa Senhora do Caravaggio, Gruta Nossa Senhora Aparecida, a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, do centro, próxima à avenida, o Campanário São José do Patrocínio, a Parada Toigo, a Vinícola Parisotto. Ou que tal admirar a casa do primeiro prefeito Armínio Mioto, o CTG Lança Crioula, nosso parque de eventos Aldir João Bisleri, os Moinhos da Lé e nossa praça Dr. Borges de Medeiros? Já repararam nos belvederes que temos pelo interior? A Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, do distrito de Itapuca, está entre as maiores cavernas de pedra basalto da América Latina. Anualmente, realiza-se a festa e romaria em honra santa, que reúne milhares de fiéis de todos os estados e até de fora do Brasil. Uma vez por ano, ocorre também a Semana Farroupilha. Shows, homenagens e apresentações artísticas e culturais destacam a semana, que é marcada também pela culinária gaúcha e pela integração entre os munícipes e visitantes. O município também apoia o CTG Lança Crioula em seus rodeios, que ocorrem anualmente no Parque Municipal de Eventos Aldir João Bisleri. A religião católica é a mais tradicional no município e também mantém seu calendário. Entre as datas, destaca-se na Sexta-feira Santa a Via Sacra no Morro Giroto. É um dos mais belos espetáculos, encenado por aspirantes da comunidade. Não é só na culinária que nozes e leite podem combinar. Também na economia de Antagorda, os alimentos casam e fazem sucesso. Confira um pouco dessa história. Na década de 70, Antagorda ostentou o título de capital nacional da noz-pecan. Armínio Mioto, por volta dos anos 45, leu um artigo sobre nogueiras e, por curiosidade, mandou buscar várias mudas em São Paulo. Assim introduziu o cultivo, acreditando ser uma alternativa de renda aos produtores. Anos depois, doenças começaram a atingir as nogueiras, fazendo com que a produção fosse deixada de lado. Nos últimos anos, os plantios foram retomados, embasados em variedades mais produtivas e resistentes, e a noz-pecan voltou a ser evidência. Atualmente, a cultura ocupa 300 hectares em produção e outros 700 em fase de crescimento. 90 mil quilos de nozes são colhidas ao ano, estando 235 famílias envolvidas na produção. A agroindústria Pitol industrializa produtos à base de nozes pecan, atendendo aos turistas e ao comércio em geral. Junto à agroindústria está o Memorial da Noz-Pecan, que desde que foi inaugurado cumpre com seus objetivos, chamando a atenção pela arquitetura, detalhes e beleza. A cada 2 anos é realizado o Simpósio da Noz-Pecan, paralelo à Fest Leite. Foi em 2006 que Antagorda notou o potencial que o gado leiteiro oferecia para sua riqueza, quando ocorreu a primeira edição da Fest Leite. O município que levava nas nozes sua identidade percebeu que o leite havia tomado espaço considerável para receber destaque. Sua comercialização vinha trazendo mais qualidade de vida e crescimento da economia. E com a mistura de nozes e leite, Antagorda criou sua vitrine.
Cerca de 600 famílias têm a produção de leite como fonte de renda, números que não param de crescer, consequência de investimentos em genética, novas tecnologias e principalmente da força de vontade dos produtores. Hoje, emocionados, temos orgulho de poder falar com tanta propriedade de nosso município. Quanta coisa recordamos e quanta ainda teríamos para comentar. É um filme que nos passa na cabeça. 50 anos são centenas de semanas, 18.250 dias. Muito trabalho, muita garra, com muita união, muita força de vontade, muitas melhorias, muitas histórias. Se hoje Antagorda se destaca, é porque houveram pessoas que batalharam e não mediram esforços. Dessa forma, agradecemos e saudamos a você, munícipe de Antagorda, que, batalhando, faz sua parte de uma forma muito especial. Parabéns, Antagorda! No lugar onde eu moro, todos temos um cantinho especial. Seja no campo ou cidade, a felicidade sempre foi assim tão real. Fazem 50 anos que juntos prosperamos com amor e união. E a cada ano que passa, mais a gente se abraça em um só coração. A Festa e Leite e a Nós Pecan são motivos pra nos orgulhar. Meio século de história ficarão na memória. Vamos comemorar. Antagorda, são 50 anos de um lugar muito bom pra morar. Antagorda, meio século de história, vamos comemorar. Antagorda, cidade abençoada e de gente feliz. Antagorda, o teu povo se orgulha de viver aqui.